Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, eu e minha parceira, minha amiga Thaís Fontinelli. Tudo bom, Thaís? João, tudo bem? É um prazer estar de volta. Mais um episódio. A Existência Cotidiana, que é o nome do nosso podcast, né? Pangeia Cast, a Existência Cotidiana, que a gente tenta trazer para vocês aqui temas do dia a dia, né? Que afetam o nosso cotidiano. E hoje, Thaís, quem é a nossa convidada e qual é o tema? Hoje a gente está aqui no nosso episódio do Pangeia Cast para falar sobre psicologia perinatal e a saúde da mulher e mulher-mãe, né, com a psicóloga Jennifer Marques, que é psicóloga perinatal, especialista em psicologia hospitalar pelo Instituto Pangeia, especialista em logoterapia e análise existencial e uma das idealizadoras e facilitadoras da capacitação em psicologia perinatal do Instituto Pangeia. Então, a primeira pergunta, né? Antes disso, desculpa, quero te dar as boas-vindas, Jennifer. Obrigada. Muito bom ter você aqui, né? Uma referência na área da psicologia perinatal aqui na nossa cidade, no nosso estado. E para a gente começar, queria que você falasse um pouco sobre essa área, né? O que é a psicologia perinatal e como foi a tua trajetória, como foi que você se tornou uma psicóloga perinatal. Tá certo. Então, a psicologia perinatal, ela é uma área, de certa forma, bem recente. Ela começou aqui no Brasil na década de 70, com a Maldonado. É uma psicóloga, ela escreveu uma dissertação do mestrado dela, falando sobre a psicologia da gravidez, que inclusive é um livro, né? É só colocar Psicologia da Gravidez que você acha na Amazon. É muito interessante, mas quando a pessoa lê, é importante levar em consideração que foi escrito na década de 70. Então, muitas informações ali já estão desatualizadas. Mas, basicamente, é uma área da psicologia que prevê estudar e atuar com o ciclo gravídico puerperal, mas, atualmente, a gente também acrescenta a própria parentalidade também. Então, costuma-se também usar o termo psicologia perinatal e da parentalidade. Porque não gira só no entorno da gravidez, do parto, do pós-parto, mas também do ser mãe, do contexto familiar e de como aquela criança vai ser criada e quais os impactos dessa vivência. Então, hoje em dia, a gente fala muito mais sobre isso, né? Mas eu acredito que tem que ser uma pauta cada vez mais trabalhada, porque os impactos que uma mulher mãe tem é muito significativo. Sim, uma mudança brusca, né? Uma mudança para a vida toda. Com certeza. Né? Que começa ali com a questão da descoberta da gravidez, ali já há uma mudança, né? Com certeza. E trazendo a outra pergunta que eu tinha me esquecido de responder, eu conheci a psicologia perinatal entrando na maternidade, que eu ainda estou atualmente. O que acontece? Pelo menos na minha graduação, eu nunca tinha ouvido falar de psicologia perinatal. Você nunca ouve falar. Hoje em dia, inclusive com a Laura Rosa, ela já leva isso para as faculdades. Eu já dei algumas palestras também que as faculdades me chamaram. Então, você vê esse interesse a mais e essa implementação, assim, no corpo acadêmico, né, desse conteúdo. Mas eu não tive acesso. Então, quando eu entrei na maternidade, eu fiquei, gente, peraí, isso aqui é um mundo... Mas quando você entrou na maternidade como psicóloga. Como psicóloga, exatamente. Eu fiquei, não, esse mundo aqui, eu não estou apta para isso. A primeira coisa que eu fiz, eu comecei a pesquisar na internet. Entrei no Instituto Pangeia para fazer a pós de hospitalar, porque eu estava no hospital. Mas eu falei, não, isso não é o suficiente, né? Porque isso aqui é um contexto muito específico. E pesquisando que eu me deparei com vários cursos online, né? De psicologia perinatal e da parentalidade. E comecei a fiz a minha capacitação, a minha formação. Então, é uma área vasta, gigantesca. E eu acho que todo psicólogo, ele deveria minimamente ter pelo menos uma lida básica, porque eu sempre gosto de citar esse exemplo. Teve um dia que eu tava no shopping, lanchando com um amigo, e eu falo alto e tudo, e eu conversando com ele, falando de psicologia perinatal, não sei o quê. E veio um senhor até mim. Ele falou assim, com licença, você tá falando de quê mesmo? É que eu sou um psicanalista e eu fiquei interessado no assunto que você tava falando. Eu falei, não, eu tô falando da psicologia perinatal. Aí ele, é uma área forense? Eu nunca tinha ouvido falar. Aí ele, não. Aí eu expliquei pra ele o que era. Ele, nossa, que interessante. Nada como estudar a vida de quando ela começa. Olha. Que é no ventre, que é no útero, a vida intrauterina, né? Geralmente a gente esquece essa parte. Verdade. A gente parte logo só no momento que nasce, né? Mas os 1000 dias, né, que do estudo da infância é desde a gestação. E que tem influência na vida toda, né? A forma como você passa, como a mãe passa essas questões emocionais, né, do início da gravidez, da descoberta. Então, o foco é essa relação, né? Mãe, filho,
antes, durante e depois da gravidez. Mas era isso. Exatamente. Como os estudos antigamente, eles focavam muito na vida do bebê. A psicanálise, a gente vê que a maioria dos estudos vem da psicanálise e é muito focada no bebê. Tanto que hoje a gente só se importa, socialmente falando, é claro, com o bebê. A mãe tá grávida, como é que tá o bebê? O bebê nasceu, vamos ver o bebê. Esquece a mulher. Ninguém tá perguntando se ela tá bem, se ela tá feliz, se ela deveria estar com esse bebê, porque já se presume socialmente que ela tem que estar feliz. Você é mulher, tem que ter um bebê, né? A primeira pergunta que faz pra mulher quando ela casa não é nem pro marido, é pra ela. Quando é que vai ter um bebê? Sim. Eu não sei se eu quero ter. E fulano concorda? E fulano sabe disso? Então, aí que vem o estudo mais voltado para a mulher, porque focava-se muito no bebê, claro, é importante. Sim, isso também está incluso, mas passou-se também a focar nessa mulher. Porque quem é que geralmente cuida mais do bebê? A mulher. Até porque ela quem alimenta, né? Ela quem é morada ali, né? Exatamente. As transformações no corpo, as transformações hormonais, né? A mulher é impactada muito mais, assim, né? Tem a questão da gestação, em geral, dura 9 meses, né? Mudando ali com todas essas questões, né? Interfere no sono, alimentação. O corpo né? muda totalmente, o corpo né? muda totalmente. Aí a mulher tem que reaprender os limites do próprio corpo. Do próprio prazer também, né? Verdade. Com certeza. E justamente por conta de tantas transformações que se viu que poxa, ninguém fala sobre isso, ninguém está estudando sobre isso. E é um sofrimento silencioso. Porque eu escuto muito as minhas pacientes que, assim, eu estou grávida, mas eu me sinto só. E, às vezes, ela não é porque ela não tem apoio. Às vezes, ela tem realmente uma excelente rede de apoio. O pai da criança é um pai presente. Mas é porque é um momento solitário. Só ela entende o que ela está passando. Verdade. Mesmo que seja a mulher que mais desejasse aquela gestação, mas é solitário, né? Então, a partir de analisar essa mulher, compreendê-la e auxiliar, que a gente pode ter até uma vivência mais saudável para essa criança. Sim. A gente sempre fala, se a mãe tá bem, o bebê tá bem. Consequentemente, a família está bem. Porque uma mulher que, por exemplo, ela não tá bem com aquela gravidez, ela desestrutura toda a família, porque toda a família fica balançada, né? E toda aquela influência hormonal que já mexe com a mulher naturalmente, vai afetar o bebê. Tem uma área que é muito interessante, que é a epigenética. Sim. Ele geralmente fala muito sobre... A gente falou isso no episódio anterior, foi interessante. Geralmente fala muito voltado aos alimentos, aquilo que a mulher vai consumir, vai beber e tudo, né? Que realmente, na gestação, você não pode ingerir álcool, não pode comer excessivamente doce, etc. Mas não é só aquilo que se respira e que se come. É também o seu comportamento, as suas emoções também podem influenciar na saúde mental desse bebê, não só no curto prazo, mas a longo prazo, como um adulto. E é interessante que tudo isso é muito permeado pela cultura, né? Você percebe que, como você falou, a mulher grávida está tendo essa bênção de ter o filho, ela não pode se sentir deprimida, ela não pode ficar ansiosa. Falei, caramba, mas que momento, não existe um momento que possa causar mais ansiedade, né? E às vezes até tristeza do que esse momento, um momento assim, muito importante, mas também muito penoso para a mulher, né? Com certeza. Esse momento para elas, eu já escutei de tudo, assim, tanto mulheres que estão no céu, e às vezes nem era uma gravidez planejada, nem desejada, mas passou a ser, então ficaram assim no céu. E tem mulheres que não, para elas é uma tortura estar ali. Então, existe um famoso mito do amor materno. Sim. Né? Que toda mulher, instintivamente, ela nasce com isso. Nós já vamos amar nossos bebês, nós já vamos ter esses sonhos, a ambição de ser mãe. E não é bem assim. Por mais que existe, sim, nós somos, como fala a minha abordagem, logoterapia, nós somos seres biológicos, sim, nós somos seres espirituais, sociais, mas nós não somos só biológicos. Existem também outros fatores. Então, por mais que sim, os hormônios, há uma certa contribuição do instinto, mas não é só isso. Às vezes essa mulher tinha um sonho acadêmico, um sonho profissional, e ela, por mais que tenha hormônios ali, isso não vai fazer com que ela ame instintivamente ou instantaneamente aquele bebê. Então, isso é até um tabu, e muita gente, ainda é muito pesado tu falar, olha, tá tudo bem tu ainda não amar esse bebê. Sim. Tanto que elas não falam pra qualquer pessoa, porque se elas falarem, elas vão ser julgadas. E geralmente o ambiente da psicoterapia é que ela se sente acolhida para revelar essa coisa que gera uma grande culpa para elas. Eu tive meu bebê, mas eu não quero esse bebê perto de mim.
né? Claro que a gente vai avaliar, ver como é que é isso, Sim. né? Mas, assim, eu acho que o nosso maior papel nesse momento é fazer com que ela enxergue que não é bem assim. Ela não tem obrigação de amar instantaneamente. Isso é construído, o amor é algo construído, né? Você com seu parceiro, sua parceira, você não amou assim que olhou. A mesma coisa com o bebê. E a gente vai explicando para ela e ela vai entendendo. E tornar esse momento do afeto, a gente fala da construção do vínculo, Sim. menos sofrido, mais leve. Isso é mais uma das obrigações impostas para a mulher. Ela Socialmente, né? ela tem que amar desde o começo. E já o homem, aí eu vou falar... Ninguém cobra o homem. Porque eu sou pai de 2 meninas, né? E o meu amor por minhas filhas, ela foi construído. Eu não posso dizer que desde o momento da concepção eu gostei da notícia, Sim. mas não aquele amor que se cobra da mulher, que Exato. está aqui é um amor... então isso Não é muito pode dizer interessante. que tá mal. Não pode dizer que tá mal. Não pode dizer que tinha outros planos, né? Mas aí eu acho que isso vem até um pouquinho anterior, né? A ideia de que toda mãe tem que amar seu filho, eu acho que vem da ideia de que toda mulher quer ser mãe. De que a mulher nasceu para isso, de que não há um outro projeto existencial possível para a mulher, né? E aí, se a gente for olhar para a história, é porque por muito tempo essa divisão sexual, né, que atribui as características biológicas, essa determinação ali binária do que é ser uma mulher, o que é ser um homem, nos colocou nessa posição, né, Jennifer? Então, tem uma questão cultural, mas assim, dos teus estudos, né, do que tu conseguiu, né, apreender ali dessas capacitações e formações, não é toda cultura que é assim, né? Eu acho que isso vem muito da nossa cultura ocidental, né? Essa coisa. Porque eu acho que existem, não sei, eu tô pensando alto, né? Mas acho que tem outras culturas em que a taxa de natalidade não é essa coisa também. Isso não é tão imposto para a mulher quanto é para a gente na nossa cultura atual, contemporânea, né? Mas que vem ali de séculos anteriores. Exato. Geralmente o mais norte da Europa, né, como a Suécia, a Dinamarca, tem até um assunto polêmico. Em alguns países desses o aborto é legalizado, né, independente do caso. Então ali você vê uma percepção diferente da maternidade. Eles, na verdade, querem que a mulher esteja ali na sua independência completa. Se ela desejar ser mãe, ela tem total liberdade para isso. E se a gente for analisar o contexto histórico, assim, indo lá um pouco para o passado, também mais para a Europa, que acaba que a maioria dos estudos, né, é mais para a Europa, as mulheres não tinham essa obrigação. As mulheres ricas, elas tinham amas de leite, elas pariam e davam o bebê para ama de leite. Quando o bebê a criança ficasse um pouco maior, assim, ia para casa. Então não tinha aquela obrigação de criar, né? Isso é certo, é errado? É o contexto da época, não nos cabe julgar. Hoje a mulher não, ela tem esse papel de cuidar, de educar, de criar, junto com seu parceiro, parceira, ou mãe solo, né? Mas ela também tem outras atribuições. Sim. Né? Então, trazendo um pouco aqui para o nosso contexto assim, do Instagram, do que a gente vê, por exemplo, tem blogueiras que contratam uma babá. Se você olhar os comentários, você tem babá, isso é um absurdo, você é uma péssima mãe. Tá, aí a mãe resolve não contratar, é uma mulher rica, resolve não contratar uma babá, ela quer criar. Como é que você tá assim? Como é que você deixa de contratar, tá aí largada? A Virgínia, por exemplo, é a Virgínia? É a Virgínia. Não, é a Vitube. Vitube. Ela é super que criticada. tem tentado, né, tornar mais realista o processo da maternagem e tudo mais. Ela é muito criticada pela estética dela, né? Que agora mudou bastante, porque ela teve uma bebê. E é comparada com a Virgínia, porque a Virgínia tá na terceira gestação e tem um corpão. Então, o tempo todo elas são cobradas. Um é magra demais, é gordo demais. Enfim, então gira em torno do ser mulher. A mulher, sendo mãe ou não, ela vai passar por isso. E a maternidade, esses assuntos, engloba não só aquelas que já são, mas aquelas que não são, porque elas são cobradas pra ser. Porque, vai ficar pra titia, tu não vai ter um filho, toda mulher deveria ter. Se eu não me engano, tem uma frase de Freud que fala até isso, que a maior realização de uma mulher não, mas é voltado pra ter um filho homem, por causa do falo, ainda tem esse ponto, né? E o que cabia na época dele, faz total sentido pra época dele, não é que é errado, mas para aquela época faz sentido esse pensamento. Então, a gente vê todo um contexto social que gira em torno do que a mulher tem que fazer. De como,
como se o desejo da mulher ele fosse algo homogêneo, né? Exato. Possível assim de ser colocado sempre na mesma caixinha. Nasceu assim, nessa conformidade do sexo biológico, né, feminino, dita o sexo que é dito de uma mulher, necessariamente o maior desejo da vida passa a se tornar a maternidade. A gente tem uma autora, né, que é pioneira aí nos estudos feministas aqui no Brasil, assim, estudos feministas contemporâneos, que é a Valesca Zanello, né, que fala basicamente de que a mulher se subjetiva na nossa sociedade através de 2 dispositivos. Um dispositivo amoroso, que essa mulher ela quer ser escolhida por um homem, ela quer ser validada, que ela diria que isso é cultural, que a nossa cultura nos ensina isso através dos contos de fadas, das novelas, das músicas. E o segundo seria o dispositivo materno, né, que seria essa ideia que atribui à mulher essa lógica do cuidado. Então, é ela quem deve fornecer os cuidados para esse bebê. Ou, por exemplo, se tem um idoso na família que precisa de cuidados especiais, cabe à mulher, né? Seja uma tia, seja uma irmã, seja a avó, seja a mãe. A rede de cuidado parece que culturalmente sempre recai sobre a mulher. Aí eu ia te perguntar isso, assim, sobre os impactos na saúde mental dessa mulher mãe, a partir dessa lógica, desse dispositivo materno, né? Como elas são afetadas na saúde mental? O que a gente tem aí de transtornos, né? O que a gente teria aí, né, de diagnósticos, né, que você tem visto ao atender essas mulheres que se tornam mães? Eu acho que o que se sobressai é a ansiedade, definitivamente. Desde o período gestacional até o pós-parto. E isso é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado. Porque a ansiedade, até certo ponto, ela é benéfica, né? Ela faz parte do ser humano. Mas é sempre avaliar cada caso. Existe na psicologia perinatal uma atuação que é o pré-natal psicológico. Então, existe o pré-natal odontológico, o pré-natal tradicional, com o obstetra, mas ninguém nunca focava no emocional, né? É só o corpo, corpo, corpo. Mas, como já falei, nós não somos só corpo, nós também temos outras áreas da vida. E que uma influencia na outra, não está diferenciada, né? E aí surge o pré-natal psicológico justamente para prevenir e promover a saúde mental dessa mulher durante todo o ciclo gravídico e também puerperal. Porque o intuito é justamente minimizar os danos. Não significa que não vá ter, mas pelo menos ela está bem acompanhada para prevenir ou até minimizar uma possível depressão, por exemplo. A gente nem usa mais tanto o termo assim, para quem estuda mais dentro da área mesmo, o termo depressão pós-parto. A gente usa mais o termo depressão perinatal, porque geralmente essas depressões começam já na gravidez. Só que é muito confundida, porque é normal chorar. É normal chorar. É normal os hormônios. Realmente. Só que tem que ter muito cuidado nisso aí. Às vezes já é uma depressão iniciando. Só que quando chega o pós-parto, a mulher tem privação de sono. Ela tem amamentação, que, gente, quando eu entrei eu não sou mãe, né? Quando eu entrei na maternidade, que eu vi que amamentar é a coisa mais complexa que existe nesse momento para uma mulher. É muito complexo, é muito difícil e mexe muito com elas. Então, você tem ali a privação de sono, você tem a amamentação, que você tem que aprender a amamentar um bebê. Você, às vezes, já é mãe, tem outros filhos para criar e você tá sendo ali, cobrada. Então, ali tá a tendência a piorar. Então, ali acaba se destacando mais uma depressão para quem já estava durante a gestação, certo? Então, o índice de depressão e ansiedade definitivamente são os maiores. E a gente pode até falar de um burnout materno também. Burnout materno. Exato, porque é uma sobrecarga extrema. Atualmente também, eu comecei a trabalhar com crianças atípicas. Eu não tinha noção do que era lidar com uma criança dessa. E eu fiquei, meu Deus, eu não sou nem mãe dessas crianças. E eu acabo olhando muito pro olhar da mãe, né? E isso está sendo muito bom para eu me sensibilizar até como compreender melhor essas mulheres. Sim. Eu não tinha noção do que era uma criança atípica até então. Uma coisa é teoria, outra coisa é você lidar com uma. Na prática. E aí eu fiquei, gente, essas mulheres lidam com essas crianças 24 horas por dia. Tem uma mãe que acabou ficando comigo junto com a criança e ela desabafou, é que meu marido passa 45 dias viajando. E ele acaba tendo mais apego ao meu filho.
45 dias sozinha, cuidando de uma criança atípica. Aham, que demanda, né, mais tempo, demanda ali Mais atenção. mais atenção. O tempo dela é para a criança. A criança dorme com ela, a criança acorda com ela. Tudo é para a criança, né? Porque ele é um nível mais de comprometimento maior. Então, aí imagina uma mulher dessa engravida novamente. O medo que vem. O medo. E a preocupação, não só de ser um outro filho autista, mas como ela vai lidar com duas crianças, um recém-nascido e uma criança que demanda muita atenção. Eu, uma vez, trabalhando no SUS, né, que a maternidade que eu trabalho é pública, tem realidades assim que o nosso papel como psicólogo é só acolher e escutar, porque não tem o que eu vá falar ou questionar para essa mulher. Até porque se eu questionar, eu posso até piorar. Às vezes pode até soar como violência, né? Ela falando para mim, eu sou casada, ela é de contexto de vulnerabilidade social, sou casada, tenho 4 filhos, esse é meu 5º filho, um é autista, meu marido vive me batendo e me traindo. Mas ela vai para onde, gente? Ela não tem dinheiro, ela não tem rede de apoio. Ela não pode nem trabalhar, não posso nem dizer, vai procurar um trabalho. Jamais, como é que ela vai procurar um trabalho e quem cuida das crianças é ela? Sim. Não tem rede de apoio, como você falou. Então, essa mulher vive em extremo estresse. Tem uma pesquisa, eu tinha salvado aqui porque eu nunca lembro os nomes das coisas. Ai, meu Deus, será que ainda tá aqui? É uma pesquisa feita no Reino Unido em 2020, que fala que a taxa de mortalidade materna no Reino Unido vem do suicídio. A maior taxa é de suicídio. Nossa. Então, eu queria tanto achar, mas agora já me perdi aqui no celular, não vou achar agora. Enfim, depois eu posso Mas tu falar. que estava procurando o dado? Não, eu já tinha visto isso numa pesquisa e eu achei alarmante. Então, não é uma hipertensão, não é uma trombose, uma questão mais física. É o suicídio materno. Pela pressão, pela cobrança. Isso você vê dentro da própria maternidade. Infelizmente, alguns profissionais ali possuem uma fala violenta, que a gente chama, né, de violência obstétrica. Sim. Sim. Esse dado, né, que você apresenta pra gente me faz pensar muito sobre como esse papel, né, da maternidade ou dessa mulher que desempenha essa função materna exige, né, certos esforços. E aí a gente está falando da psicologia perinatal, que é esse acompanhamento aí desde a gravidez, mas esse papel do cuidado, muitas vezes ele não vem só da maternidade via gestação, né? Tem essas mulheres que também se tornam mães a partir de adoção, né? Ou que assumem ali a responsabilidade pela criação dos filhos ali de uma irmã, né? De uma avó que assume o neto como filho, né? Mas me parece que a mulher está sempre implicada nesse lugar, né? A mulher está sempre, né, às voltas em desempenhar esse papel. E aí a gente ouve muito de quem já é mãe, dessas mulheres que já são mães, de como é um trabalho, né, que não tem fim, de como é um trabalho que também você nunca... Tem um ditado popular que diz, né, ser mãe é padecer no paraíso, né? E aí você traz esse dado de, olha só, a maior taxa de mortalidade é o suicídio materno. Exatamente. Talvez tenha a ver com isso, né? Essa coisa de... Talvez a mulher não se sentir boa o suficiente desempenhando esse papel porque o filho vai mudando de fase do desenvolvimento, os problemas vão se tornando outros, né? E é como se essa mulher não tivesse descanso, né? Exato. E muitas mulheres, elas só se dedicam a essa função que uma hora o passarinho vai sair do ninho. Como é que ela se vê perdida? Ela não se enxerga. Isso já é uma mulher mais velha, né? Uma senhora, talvez. E aí você vê que isso é muito ruim. A mulher, ela tem que entender... Claro, a gente está falando aqui do que é ideal. Porque se a gente for voltar para o exemplo anterior que eu dei, não tem como a gente, né, falar dentro de todas as realidades. Mas o que seria ideal? Essa mulher exercer não só essa função que... Ela precisa exercer, óbvio, é sua obrigação, já que se tornou mãe, mas não esquecer dos seus outros lados. Seu lado sexual, seu lado como profissional, esposa, enfim, filha, o que for. Então, se ela ficar entregue a só uma função, pode ser que depois
quando o passarinho voar, né, o filho se tornar um adulto, Aham. ela se sinta perdida. A gente vê isso um tanto quanto comum nas avós, né? Síndrome do ninho vazio. Exatamente. Isso é muito comum. E você falou uma coisa que eu estou pensando muito aqui, é que você falou que é uma jornada muito solitária, né? Por mais que tenha um companheiro ou companheira que dê um suporte emocional, ainda é uma jornada muito individual, né? E principalmente eu, assim, eu tive essa experiência recente e eu observo isso na prática, né? Por mais que você esteja lá presente, a mãe está ali o tempo todo, a demanda é dela, é mais dela. Por mais que tu compartilhe, né? E como é o papel, deve ser o papel masculino, principalmente, do homem ao lado dessa mulher que está passando por um momento com um pouco mais de ansiedade, depressão, vindo desse período. Como deve ser o papel dele, né? Sim. Ele, primeiro, a gente sempre fala, pai não é rede de apoio. Mesmo que eles sejam casados ou não, não importa. O importante é que o pai desta criança, ele não é a rede de apoio desta mulher. Ele é o pai. Portanto, são as mesmas obrigações. Mas eu acho que o papel deste homem, desse pai, desse parceiro, enfim, é de fazer seu papel o máximo possível com essa criança, mais especialmente cuidar dessa mulher. Porque a mulher acaba... eu tô falando aqui me referindo mais a uma mulher recém-parida, né? Então, ela tem os olhos... Bem aí o instinto fala um pouco mais alto. Ela tem os olhos muito voltados a este bebê. Eu vejo na maternidade mesmo. Qualquer pessoa que chega perto do bebê, ela acorda instantaneamente. É incrível. E o pai tem o papel ali de cuidar dessa mulher. Ela está se alimentando, ela está bebendo água. Eu sempre oriento eles também, né? No sentido, observe como é que ela está. Ela já tem um histórico de ansiedade? Pois, então vamos, observe isso, qualquer coisa, traga ela aqui. Porque o papel desse homem é cuidar da mulher também, especialmente. Claro, ele vai fazer o papel dele com o bebê, mas da mulher, porque ele que a conhece. Ele que sabe se ela está diferente ou não, não sou eu, né? Então, eu acho que é de observá-la. Se essa mulher se não existe o genitor da criança, sumiu, enfim, faleceu, a família deve olhar para ela. Porque, de novo, mãe bem é beber bem. E quem faz isso, em geral, é a mãe a mãe da mãe. É muito. Né? Porque eu acompanhei isso na minha casa mesmo. Quando a minha irmã se tornou mãe, a minha mãe parece que duplicou o amor e o cuidado e a responsabilidade. Enquanto todo mundo queria saber da bebezinha recém-nascida, a mãe estava preocupada com a filha dela, né? Então, a minha mãe, que era a avó da bebê, estava preocupada com a filha dela, né? E, em geral, é isso, assim, é isso que eu tô dizendo, é um trabalho que não acaba, Não, né? É um trabalho que vai só descamando novas etapas e... Compreensão e acolhimento, né? Compreensão e acolhimento. E é engraçado, eu vou dar a visão masculina, né? Como a gente vive no mundo machista, né? Eu lembrando aqui... alguns anos atrás, que os meus amigos começaram a ter filhos, e tinha o chamado, né, a comemoração, né, que é o nome chamado de mijo do bebê. Tem que tomar um mijo. E teve um que me impressionou, né, que foi o seguinte, que foi... Desde Não conhecia. Né, mijo do bebê, não conhecia? Tu conhecia, Thaís? Conhecia, já tinha ouvido falar. Eu tô com medo de ficar muito velho, porque eu acho que essa expressão antiga, não, mas chamava de mijo do bebê. Aí, olha a diferença. Enquanto a mulher tá ali recém-parida, o homem tá bebendo com os amigos, comemorando, fumando charuto. E teve uma que me lembro, que, assim, que me marcou muito. É isso, acontece muito. 3 dias de festa, sabe? Quase acaba o casamento por causa que a pessoa ficou incomodada, né, mulher? Isso me vem uma estatística aqui de divórcios no primeiro ano do nascimento do filho. Muito por causa do homem que tinha aquela idealização da mulher, né, que, obviamente, a maternidade ela vai alterar algumas coisas emocionais, físicas também, e o homem é muito imaturo, ele não está preparado para esse momento. Para perder essa mulher, perder né? essa mulher que ele idealizava. Exato. A nossa sociedade também contribui para isso, né, Jennifer? Porque tem muito essa coisa do mãezinha. A mulher, depois que engravida ou que tem um bebê, aí a galera parece que não sabe mais o nome dela. É a mãe, é a mãezinha. E aí, como é que tá a mamãe? Como tá a mãezinha? Aí, quando o filho vai para o primeiro ano da escola, muitas escolas vão mandar recado para as famílias, se dirigem primeiro para a mulher e não se dirige assim para a rede de apoio da criança em geral, né, para o pai, se dirige para a mãe, isso já é uma questão. E quando se dirige para a mãe é nesse termo mesmo, mãe, não é pelo nome. Então tem uma perda de identidade também, né, que é socialmente imposta.
Com certeza. Ela não é mais Ana Maria, ela é mãe, né? E só falando um pouquinho dessa parte do pai, para eu voltar depois, eu vejo um tanto comum e eu chamo muita atenção lá. Tem a tendência de, quem vai ser o acompanhante da puérpera, enfim, da mulher. Não deixa o marido não, porque ele não vai saber ajudar em nada. Não sei o quê. Já vão podando. Exatamente. Eu sempre converso, olha, presta atenção. Você sabe trocar uma fralda? Não sei. Seu marido também não. Mas vocês dois vão aprender. Se você começar a podar, às vezes o homem até tem a iniciativa de querer, de fazer parte. Mas as pessoas, a avó vai podando, a própria mulher vai podando, porque é socialmente falando, homem é imaturo, não sabe fazer nada, né? E vai podando e o homem, tá bom. Ele vai deixando de lado, deixando essas funções extremamente importantes só para a mulher. E depois, no futuro, vai haver um estresse, uma sobrecarga para ela. Então, é muito comum ainda você ver de sempre querer que quem acompanhe seja a mãe ou qualquer outra mulher, só não o homem. Mas está mudando, viu, esse cenário. Eu vejo muito também na hora do parto, trabalho de parto, homens, assim, maravilhosos, super... Assim, a gente enaltece muito o homem nessa hora, né? Porque é tão... pouco assim, às vezes um pouco raro, mas ele fazendo realmente o seu papel, a mulher agacha, ele agacha junto, ele faz massagem e tá ali, tem homem que não desgruda, a mulher às vezes precisa ficar 10 dias internada por algum motivo, ele não sai de perto, então assim, esse realmente é um papel que um pai, um marido, enfim, deve exercer participando o tempo todo. Deveria ser o que tu disse, né, o cenário ideal, né, é que todas as mulheres, né, ao se tornarem mães, tivessem um parceiro como esse ao lado, Exatamente. né? Que, né, assim como é esperado da mulher como obrigação dela, a gente também deveria esperar que isso fosse a obrigação do homem, né? Mas como tu disse, é tão raro na nossa sociedade encontrarmos, mas é bom saber que está mudando, pelo menos. Tá mudando, são é bom os saber. famosos Rodrigo Hilbert. Porque a gente enaltece o Rodrigo. Realmente, ele parece um marido maravilhoso, mas deveria ser o padrão. Tem também uma informação interessante que é sobre o homem. Isso fala no próprio livro da Maldonado, que foi a pioneira, né, aqui no Brasil. Mas, apesar de ser um livro antigo, esse fato já é comprovado. Sobre a síndrome de Coolvade. Eu não sei se eu pronuncio certo, não sei se é Coolvade, eu acho que é assim que pronuncia. Que os dados mostram que homens que têm grande aproximação durante toda a gestação com a mulher, é participativo e tudo, ele começa a ter sintomas de gravidez. Olha! Enjoo, às vezes distende um pouco o abdômen, um pouco mais de sensibilidade. E isso mostra que de homens que são realmente participativos. E, de novo, não tem a ver na questão se o casal está junto ou não. Mas, às vezes, é um casal que não está mais junto, mas são amigos, né? E o cara quer fazer parte ali da criação daquela criança, óbvio. Então, é interessante isso. E você vê mesmo. Eu já ouvi relatos de mãe, meu Deus, mas ele realmente sente tudo que eu tô sentindo até às vezes. Interessante. Sim. Olha, curioso isso. Os homens estão evoluindo. Tem que evoluir, na verdade, né? Eu acho que é imperioso. Eu observo hoje o meu mundo é muito feminino, né? Eu adoro isso. Eu, de repente, me peguei no universo de duas meninas, né? Para eu aprender, mas eu sempre querendo aprender. Mas o que eu acho principalmente que tanto a maternidade como a paternidade é um marco existencial. Sabe? É uma porta escancarada para você modificar o que eu acho que tem que modificar. Isso aconteceu comigo. Mas com a mulher, o que eu observo é que tem toda essa carga. Toda essa carga. Para o homem é fácil falar, poxa, mudou minha vida ser pai, né? Porque eu tenho uma situação mais cômoda, realmente, né? Desse cuidar da criança, né? E para a mulher se exige muito o tempo todo e sempre vai se exigir. Mas eu acho também que parte muito também desse machismo estrutural, vamos dizer, que as próprias mulheres falem o que você falou. Não pode tomar conta porque a mãe toma conta melhor, a avó toma conta da mulher e vai botando de escanteio esse homem que quer participar também. Exato. Né? E às vezes, quando é o pai que faz mais do que a mãe, eu vejo isso no próprio contexto que eu estou inserida. A mulher é julgada. É só o pai, essa daí não quer amamentar. Infelizmente, meu Deus. Eu acho que o mais difícil de trabalhar no hospital são os colegas. Né? E você fica numa posição ali, tanto de intermediar esse diálogo, né? Bom, eu não posso... Eu tenho que ter cuidado porque eles também são meus colegas, mas eu também estou aqui para auxiliar na comunicação com essa mulher, com a família dela.
E é muito comum uma cobrança para que a mulher já saiba cuidar imediatamente daquele bebê. Isso eu já escutei de pediatras falando, reclamando no meio do corredor. Não sei como essa mulher ainda não sabe botar o bebê para mamar. Toda mulher sabe fazer isso, toda a gente já nasce... Uma pediatra. Falando isso, que a mulher já nasce com esse instinto. Eu quase morro quando eu vi isso. Mas tudo bem, falou. Então, tem essa cobrança para ela de carregar o bebê, de saber trocar a fralda e tudo. E quando o homem faz, às vezes tem caras que realmente são bem mais participativos do que a mulher, mas aí você tem que entender por que ela não tá assim. Às Exato. vezes, como é que é a relação desse casal, como é que veio esse bebê. Às vezes, ele aparentemente parece ser um bom homem, mas veio de um estupro. A gente nunca sabe como aquela criança veio ao mundo. O que aquela criança significa para aquela mulher. Às vezes tem mulheres que não gostam de amamentar, às vezes por uma estética, ela não quer, sei lá, que o seio dela caia, alguma coisa do tipo. Mas tem mulheres que, uma já falou pra mim, que ela já tinha sido abusada e ela tinha muita agonia do bebê mamando. E a gente tem que respeitar. Só que às vezes as outras pessoas só olham, essa mãe é negligente porque ela não quer amamentar. Não é bem assim. E se ela não quiser, também tá tudo bem. Ela tem o direito de escolha. Eu sempre acho... Afinal, é o corpo dela, né? É o corpo dela. Eu sempre acho, assim, que pra tudo que gira em torno de parir, de gestar, é informação. Informar, deixar a mulher consciente e ela faz a escolha dela. Hoje em dia fala muito sobre parto. Né, de parto cesárea, parto normal, parto humanizado, que as pessoas associam com piscina, mas não tem nada a ver com piscina. Parto humanizado é onde há respeito, é onde você é a protagonista, né? Você, seu parceiro, enfim, quem estiver com você. Não tem a ver com piscina, porque você pode sofrer violência obstétrica estando numa piscina de com plástico, certeza. né? Não tem nada a ver com isso. Então, por exemplo, hoje em dia tem a cultura da cesárea, que pro médico é muito fácil. Ele marcou hoje 10 cesáreas, ele vai fazer as 10, cada um no horário, tá ótimo, ele ganha o dinheiro dele. Ele esperar pro trabalho de parto, porque o trabalho de parto pode ser muito demorado, né? Então, o médico, ele não quer fazer isso. E ele acaba induzindo a mulher logo, olha, eu não trabalho com normal, eu trabalho com cesárea. Muito comum. Por isso que hoje em dia muitas mulheres vão parir no público, porque no público eles estimulam o parto normal só se não evoluir, ou se for uma gravidez de risco, aí vai uma cesárea. Então, às vezes, elas acabam procurando, porque no privado não é assim. Mas aí eu digo, você sabe o que significa um parto normal? Como é que funciona o parto cesárea? Não. Então, isso a gente faz pré-natal psicológico. Olha, essas são as informações. Mostra documentário para ela, mostra filmes, conversa, pergunto para ela o que ela imagina, o que é, e a partir do que ela pensa, a gente vai trabalhando, dando conhecimento. Se aí ela continuar com a ideia da cesárea, tá ótimo. Eu fiz o meu papel. Que era informar. Foi ela quem escolheu, né? Assumiu a responsabilidade. Não foi alguém que induziu ela. Assim como você não pode induzir com essa ideia da cesárea, também não normal. Porque às vezes a mulher não quer. Isso. Ela não quer passar por isso. Então, é a escolha dela. A impressão que eu tenho, eu posso estar errado, o parto natural geralmente acontece muito quando a mãe está muito implicada, né, nesse movimento de ser mãe. A minha esposa queria muito natural o primeiro. Eu vi uma frustração porque não deu tempo, né? Ela estava perdendo líquido, mas ela estava muito implicada. Já a segunda, né? Ela foi direto para cesariana, foi uma opção dela. Sim. Mas esse movimento do médico que você fala é muito porque tem um viés econômico disso aí. Se eu consigo fazer 10 em um dia ou uma em um dia só. Então tem esse viés que a gente tem que olhar. Eu estava pensando sobre isso, cara, como surge muita coisa, né? Viver é estar implicado, né? Então você observa que o papel da maternidade, da mãe, em todo esse processo, ele é muito consolidado, muito forte. E nós somos máquinas de pré-julgamento, de ilações, né? Verdade. Então, se você tem um papel incorporado e qualquer mulher que foge um pouquinho disso é julgada, né? Então, isso é muito difícil, é mais um ônus, mais um peso que né? E eu acho que não só o homem, mas a sociedade reconhecer isso e tentar amenizar esse processo, que é importante. A gente observa isso de alguma forma em políticas públicas, ou tu está observando alguma melhoria nesse sentido?
Com certeza. Eu até falei pra ela que eu ia mencionar, a gente já vai entrar no mês de maio, né? Que todo mundo sabe que é o Dia das Mães. E com isso, agora iniciou a campanha do Maio Furta Cor. E ele tem justamente esse objetivo. Tá? A gente tem sempre campanhas voltadas à saúde mental, né? Janeiro Branco, o Setembro Amarelo. Mas pensou-se em falar especificamente da saúde mental materna. Justamente por toda essa sobrecarga que essas mulheres vivem. Essa campanha surgiu durante a pandemia porque piorou. Às vezes essa mulher, vamos falar aí de uma mulher da periferia, o trabalho dela é onde ela podia ficar longe daquele marido que batia nela, né? E aí ela tinha criança, deixava na escolinha e tudo, mas não, dentro de casa ela voltou a apanhar, a criança via, né? Ou então até mulheres de uma questão social, ou o melhor poder aquisitivo, ficava em casa, mas sempre geralmente sobra essa sobrecarga, essas obrigações para a mulher, porque aí ela tinha que limpar a casa, que às vezes a secretária não poderia ir mais, então ela que limpava a casa, ela tinha que cuidar das crianças e tinha que dar conta do marido também, né? Então, a gente vê uma melhora nesse sentido, com essa campanha eu acho que, como ela ainda tá tímida, por isso que eu tô falando aqui, para que ela seja cada vez mais divulgada, importante pra gente falar sobre a saúde mental. É nacional a campanha? É nacional. De que é a iniciativa? Do Ministério da Saúde? Não, é a iniciativa comunitária mesmo. Comunitária mesmo, é legal. Não tem nenhuma associação política nem nada, então ela tem esse intuito. São mães que se juntaram e profissionais para isso. A gente tem um grupo aqui no Maranhão de psicólogas e outras profissionais, enfermeiras, doulas, médicas, que a gente faz de vez em quando algum evento no mês de maio. O mês de maio todo tem várias palestras ou algumas atividades em parques, praças, pra gente divulgar, caminhadas, enfim, para que isso se torne realmente mais falado, pra gente possa entender, tá, o que significa isso e por que isso, né? E a gente escolheu, né? Como se eu tivesse escolhido. Mas foi escolhida a cor Furta Cor. Por que essa cor é tão, né, diferente? O que é Furta Cor, pelo amor de Deus? Então, é aquela cor que quando você bota na luz, ela às vezes é verde, reflete, amarelo, né? azul. Exato, ela vai mudando. Legal. Isso é para referenciar exatamente as maternidades. Plurais. Que legal. Bacana. Exatamente. Então, é uma causa, assim, que eu até me arrepiei aqui de falar. Legal. Porque é para refletir todas as formas de ser mãe. Né? Então, é muito legal que hoje em dia a gente vê homens participando, os maridos, os pais. É para todos. Mas especialmente voltado a essa mulher. Então, tem melhorado. Aqui no Maranhão, a gente tem uma lei estadual criada pela deputada Daniela. Não vou lembrar, eu não sei se é Daniele ou Daniela. Não vou lembrar o sobrenome dela. Que é para implementação de atividade de cuidado da saúde mental de mulheres durante o período de pré-natal. Tanto que os hospitais públicos, pelo menos do estado, que eu sei, todos têm psicólogas, né? A quantidade é um pouco pequena, mas tá ali aquela assistência, mas é para ser na rede privada e estadual. Então, a gente vê sim avanços, tá melhorando, mas tem que melhorar mais. Mas enquanto tu falava sobre o teu trabalho, né, que eu achei muito interessante, assim, valioso mesmo, assim, queria te parabenizar, né, porque essa ideia do pré-natal psicológico que começa, inclusive, dando para essa mulher a autonomia da escolha da via de parto, né, eu achei que isso é importantíssimo. E aí agora tu dizendo sobre essa iniciativa, que é uma política pública, né, de uma conquista de uma classe, né? Porque quando a gente fala de direito das mulheres, a gente precisa lembrar que são direitos conquistados. Não são direitos dados de bandeja, né? São direitos que nós, mulheres, lutamos, né? Por exemplo, o projeto, a iniciativa do Maio Furta Cor é uma iniciativa das próprias mulheres visando mais conquistas. Mas estava ouvindo a sua fala e pensando na importância desse trabalho, mesmo que a quantidade de profissionais ainda seja um pouquinho inferior à necessidade que se apresenta, mas o quão importante é isso, né? De já termos aqui no nosso estado, né, profissionais ali fazendo esse trabalho, porque é ali que onde tudo começa. Às vezes, essa mulher só vai ter acesso a esse tipo de cuidado, esse tipo de informação ali mesmo, dentro da rede, né, hospitalar, dentro dessa rede, né, de apoio que eu digo da saúde, porque às vezes ela não vai ter na família por falta de informação mesmo, muitas vezes, né? E aí veja, se é uma profissional falando, nós psicólogos, a gente precisa também, isso está no nosso código de ética, reconhecer, né, o nosso papel
que é um papel estabelecido hierarquicamente muitas vezes, entender essas relações de poder. Então, você está ali ocupando um lugar que poderia ser, né, visto como um lugar hierarquicamente superior, com mais poder, mas você está usando esse lugar de uma forma a devolver para essa mulher autonomia. Eu achei isso muito bonito. De forma afetuosa, né? Também, pode dizer. Legal. Isso. A gente trabalhar com a escuta é algo muito especial, né? Porque é você ouvir universos muito diferentes. A gente se vê muitas vezes, né? A gente também tem isso. Mas eu sempre gostei de trabalhar com mulheres por eu ser uma mulher. Então, eu sempre olhava situações como a própria mulher eu já vivi tudo. E eu falei, gente, isso faz muito sentido pra mim. Né? E trabalhar com mulheres mães, especialmente também, não só na clínica, que acaba que são mulheres com maior poder aquisitivo, mas no SUS é muito mais especial porque talvez seja a única vez, como você falou, que ela vai ter a oportunidade de ter aquele atendimento. Quando é alguma adolescente, eu faço questão de usar a linguagem delas. Porque eu não quero que elas me olhem como uma doutora, né? Que chama assim, a psicóloga. Não. Eu uso a linguagem delas. Eu adoro trabalhar a educação sexual. Porque muitas ali nunca nem usaram uma camisinha. E aí, eu gosto de falar sobre isso. Aí, olha, se o carinha chegar em ti e falar que, sem camisinha, não, procura outro. O que não falta é um namoradinho. Eu falo a linguagem delas para que elas sintam que eu sou ali, que elas podem confiar em mim, né? Claro que esse tipo de assunto eu falo na minha sala privada, não no leito, porque às vezes pode não se sentir tão confortável e tudo. Mas o índice também que eu percebo de falta de educação, até entra um pouco na pauta de educação sexual, porque a maternidade envolve tantas coisas. Tudo, né? Envolve tudo. Tô falando de mulheres num contexto diferente, mas algumas usavam pílula no dia seguinte com método anticoncepcional, diariamente. Isso é muito comum. Eu fiquei assustada. Olha o risco disso para a saúde dessa mulher. É uma bomba hormonal, né? Aí eu fui lá, peguei camisinha, peguei um monte de coisa. Tava só ela no leito, aproveitei, conversei muito com ela sobre isso. Tem meninas novinhas, 13, 14 anos, né, engravidam. E aí, nessa hora, nada de juízo de valor, não importa. A gente tem que conversar, inclusive, com a equipe, porque a equipe tem uma tendência a julgar, né, essas meninas. E a gente conversa. Apesar dela estar tendo já o bebê, eu não vou deixar de fazer educação sexual com ela. Até para que ela possa criar aquela criança. E só quando ela tiver mais idade, aquela criança já grande, ela quiser ser mãe novamente, ela saber que tem esse poder de escolha, mas também tem o poder de não querer agora. E ela entender o que é aquilo. E algumas mães, na verdade, eu já passei por isso 3 vezes. Eu orientando, estava só a mãe da adolescente, a adolescente do lado, e a mãe não gostou de eu ter falado de preservativo com ela. Ela, você está incentivando. Aí me deu vontade de falar assim, minha senhora, o que ela já deveria ter feito, já fez. Né? Olha aqui o resultado. Claro, não respondi. Eu falei, não, mas é justamente para que, já que ela teve um bebê agora, para evitar uma outra gravidez a curto prazo, né? Para que ela possa usar alguma coisa. Então, você vê como é que a mente, às vezes, a gente tem que respeitar, porque talvez essa informação não tenha chegado a ela como chegou a mim ou outras mulheres, mas não deixar de orientar. Mas a linguagem muito comum, ano que vem tá aqui de novo. Já vai ter outro. Não penso assim. Eu vou educar, vou ensinar o que eu puder. Fazer a minha parte, mesmo que seja minúsculo. A gente fala, né, que a psicologia trabalha como passos de formiguinha. Mas esses passos de formiguinha, ele faz total diferença na vida, nem que seja de uma pessoa. Trabalho bonito. Bonito, né? Tô encantada. Eu também tô encantado. E a gente fala... Lugar de fala, né? É uma expressão que eu não sei se eu gosto muito, mas que eu acho que é interessante. Tem uma outra expressão que eu gosto de falar, que só o dono da dor sabe como dói. Né? Então, assim, é muito difícil eu falar sobre isso se eu não tenho nem como vivenciar isso de maneira direta, maneira clara. É a mesma coisa de alguém falar sobre racismo, pessoa que nunca sofreu racismo na vida. Então, é importante, sim, esse lugar de fala. É importante ter espaços, né? Ter pessoas que conversam diretamente. Eu não sei se no hospital... Você falou de violência obstétrica, né? Isso era uma expressão que, quando eu vi a primeira vez, eu fiquei curioso. Eu falei, cara, o que é isso, né? E tem tudo a ver. Um homem, geralmente obstetra,
que não tem essa vivência da maternidade, não sabe o que é ser mulher e que está passando por aquilo ali, ele vê de maneira muito pragmática aquilo ali. Eu tenho que botar para o mundo, trazer de lá. E esquece todo esse cabedal emocional. Às vezes nem vê, João, às vezes nem vê como isso de, estou trazendo uma vida para o mundo, vê como mais uma cirurgia. Mais um trabalho. Mais uma cirurgia, só uma cirurgia, só abrir aqui um então, abdômen. Eu acho que esse trabalho de educação, né, para os profissionais de saúde, né, homens principalmente, que não têm essa vivência, é um trabalho que tem que ser feito, né? Com certeza. Infelizmente não é só homem não, viu? Não é. A gente pensa que uma mulher vai ter maior sensibilidade. Infelizmente não é bem assim. Verdade. Eu acho que é muito naquele papel mecanicista da medicina. Muito voltado corpo. Então, não tô generalizando, é claro. Tem profissionais que são assim, hiper mega humanizados. Sim. Até a medicina está mudando, né? Eu tenho colegas que estão se formando, então a gente vê cadeiras de psicologia em todos os períodos, mas uma medicina um pouquinho mais antiga não tinha isso. Então, alguns profissionais, eles não têm aquela sensibilidade de explicar. Porque às vezes a mulher tá ali, chega no plantão, nem sabe, nunca te viu, tu vai olhar ela nua, né, exposta, mas é a maior exposição possível. É verdade. Né? Então, você tem que minimamente chegar a se apresentar, dizer o que vai fazer. Porque às vezes pode ter algum profissional que simplesmente entra, não se apresentar, não sabe se é médico, se é enfermeira, o que é. Pode ser ter um cara aleatório que entrou ali e mexer com ela, por exemplo, né? Ou fazer uma conduta que tu já tem, por exemplo, o toque. Quando o médico vai introduzir o dedo na vagina da mulher para ver quantos centímetros dilatou. É muito invasivo. Sim. Toda mulher sabe que tudo que envolve o exame ginecológico, qualquer coisa, é muito invasivo. Verdade. Mas se um profissional se apresentar, explicar o que vai ser feito, aquilo vai ser muito menos incômodo. Menos traumático também, né? Menos traumático, exatamente. E saber um pouco do histórico dessa mulher. Imagina uma mulher que sofre violência doméstica e chega um homem aleatório para fazer um toque desse. Um toque, né? Então, tem profissionais que são maravilhosos nesse quesito, explicam, fica ali o tempo todo com ela. Outros, nem tanto, vê uma conduta mais robotizada. Eu vejo que o que falta é muito a escuta da paciente. Eu sou médico, eu sou detentor do saber. Ainda existe essas pessoas. Mas eu acho que o principal é aquele profissional, independente de qual for, que escuta ela. Porque se ela disser, tô achando uma coisa estranha. Tá, pode ser que não tenha, mas vamos acalmá-la. Sim. E você vai avaliar e vai ver que não tem e dizer... Quando o doutor ou a doutora fala, automaticamente as pessoas se acalmam, né? Verdade. Sim. Então, eu acho que também tem esse papel importante. Sobre esse ponto também fala um pouco mais sobre a violência obstétrica. Tinha até uma polêmica de se mudar o nome, de não chamar mais de violência obstétrica, porque estava muito remetida aos médicos. Mas eu acho o termo adequado. Eu particularmente, já é esse o tema. E se você mudar, vai descaracterizar todo o processo. Né? E envolve qualquer pessoa que está ali. Qualquer profissional pode praticar. Uma psicóloga, uma enfermeira, o próprio médico ou médica, um fonoaudiólogo. Enfim, quem atender aquela mulher, aquela família, aquele bebê, pode. Qualquer profissional que praticar esse tipo de violência é violência obstétrica. Não se remete somente ao médico. E a gente fala muitas vezes de xingamentos ou uma conduta errada, mas às vezes são falas muito sutis, como essa que eu falei antes. Tu ainda não sabe botar esse bebê pra mamar? Ou então essa, né? De ano que vem tá aqui de novo. Ano que vem está aqui de novo. Como se a pessoa não tivesse a capacidade, né, de tomar outras decisões. Às vezes, né, aconteceu e ela não conseguiu impedir uma vez, mas como você disse brilhantemente, com a orientação, com a informação em mãos, pode ser sim, né? Porque nós da psicologia, nós acreditamos nesse potencial humano, né? Nessa tendência atualizante de que o sujeito, ele vai ali, né, seguindo o caminho e sempre atualizando as suas necessidades, né? Se desenvolvendo da melhor forma que for possível, né? Mas não é todo o nosso aparato profissional que tem essa mesma visão. Por isso que eu acho que o teu trabalho é mais importante ainda, né? Porque mesmo a passozinhos de formiga, tá levando ali de pouquinho em pouquinho essa cultura, né, do acolhimento, da atenção, né, do cuidado para esse lugar, né, para esses outros profissionais também. Com certeza, a gente já teve alguns processos de capacitação dos profissionais dentro do hospital, porque a psicologia também tem esse papel de humanizar, né, as instituições. Aí entra muito do papel do psicólogo hospitalar, né?
de fazer esse processo, para ver se há uma melhora nessas condutas. Só que, infelizmente, o público médico é o mais difícil de alcançar. Eles não vão. Eles não vão, ou se vai, é só aqueles que já são tão maravilhosos, que eles já são tão humanizados, né? Claro, todo conhecimento sempre agrega. Mas, assim, são aqueles que menos precisam daquela Eu pensei agora, porque quando a gente vai falar de questões feministas, por exemplo, né? Que a gente vai levar uma pauta, roda de conversa sobre sororidade. Sim. Roda de conversa sobre direito das mulheres. Em geral, é só mulher. E quando tem homens ali, já são os nossos aliados mesmo, né? Então, essa fala também me remete muito a isso, de que para quem que a gente está falando? Sim. Quem a gente está alcançando com as nossas vozes, né? Porque chega uma hora que não é só para as mães que a gente tem que falar. Para a mulher mãe. A gente não tem que ficar só explicando para ela o que ela está passando, se é normal, né? E acolhendo. A gente precisa também poder alcançar esses homens, né? Porque são eles que tomam as decisões, porque são eles que estão nos cargos mais altos da política, do judiciário, da economia, né? A gente precisa conseguir falar com eles. Exatamente. Tu me fez lembrar agora de um artigo que eu li uma vez, de uma tese que se chama... Eu amei esse título. Pisando em óvulos. Eu achei sensacional. Pisando em óvulos. Em óvulos. Eu amei. Porque... E aí tinha 2 pontos, alguma coisa que eu não vou me lembrar mais. É porque me impactou esse nome, esse título, esse tema, esse título principal. Era uma pesquisa, se eu não me engano, de mestrado, uma dissertação, aliás, uma tese, que ela falava de vários dados, era sempre em torno da violência obstétrica, né? Era isso que a pesquisa falava. E ela também levantou uma pauta que eu acho importante a gente trazer aqui, a questão racial. Né? Que os dados são muito claros. A mulher preta sofre muito mais violência obstétrica do que uma mulher branca. Porque tem um ideal assim, social muito comum de que a mulher preta, ela consequentemente aguenta mais, ela tem quadris mais largos, portanto, ela consegue... O que acontece? A mulher preta, ela recebe menos analgesia durante o trabalho de parto do que a mulher branca. Ou menos, digamos assim, mecanismos para facilitar o parto. Porque, teoricamente, ela tem quadris mais largos, ela é mais forte, portanto, ela aguenta sem nada. Sem nenhum auxílio. Caramba. Nossa. E isso é uma violência. Teve uma paciente que uma vez eu atendi lá, que a gente também não tem só o trabalho de visitas em leito e tudo, mas também ambulatorial. E eu tava acompanhando, como se fosse um pré-natal psicológico, digamos assim. Sim. Só que não tem o período certinho, né? Porque às vezes é uma quantidade muito grande de pessoas. E a mulher preta, e esse dia eu não consegui me segurar no sentido... Ela viu as lágrimas nos meus olhos, porque foi uma fala que me impactou muito. Como mulher, especialmente, né? Não sou uma mulher preta, não sou mãe, mas como mulher mesmo. Aliás, como ser humano. Ela... Eu não vou saber transmitir a emoção que ela me trouxe, mas ela já tinha um filho autista de 2 aninhos na época, e ela tava com muito medo do trabalho de parto. Porque da última vez do primeiro bebê dela, o médico deu uma cotovelada na barriga dela pro bebê sair, que a gente chama de manobra de Christelet. É uma manobra extremamente proibida. Sim. Não, antigamente se usava mesmo, mas hoje já é comprovado que isso não tem nenhum benefício nem para mãe nem para bebê. Pelo contrário, isso é traumático. Com certeza. Fisicamente e emocionalmente. É uma agressão. É uma agressão. E aí ela falou que estava com muito medo disso e que até hoje ela tinha a sensação de que às vezes essa dor vinha. Às vezes não é nem física, mas é um emocional que se torna físico. Porque já é um momento de extrema vulnerabilidade, né? Sim. É um momento... Tô emocionada também. É um momento super sensível da vida de uma mulher. Como assim alguém que deveria estar ali supostamente para cuidar, né? Como tu teve uma fala tão bonita, assim, de trazer a vida, né? E de repente, assim, como alguém chega à vida, né? Assim, tô pensando nessa mulher primeiro, mas também pensando nesse bebê. Que foi violentado. Sabe, o autismo é multifatorial, ainda não tem algo. Vai que de alguma forma isso influenciou. Claro. Né? Então, assim, então todo o processo da gestação, a gente foi trabalhando isso, foi numa outra instituição. Mas eu mostrei para ela a sala de parto, para ela se ambientalizar, familiarizar. A gente fez todo um trabalho para que ela tivesse... E eu torcendo, assim, porque as equipes lá, de forma geral, são muito boas. E eu sei que lá ninguém faz isso. Sim. Mas eu falei,
Deus, pelo amor de Deus, que não venha do nada um doido e faça uma coisa dessa com essa mulher ou qualquer outra. Mas foi maravilhoso, ela ficou muito tranquila, ela teve o bebê dela, parto normal e tudo. Mas, assim, é um marco. Claro. E lá eu escuto tantas histórias. Teve uma vez que a mãe da paciente, a gente atendendo ela falou: quando eu tive minha filha, já adulta, olha só, a filha dela ali com o bebê, já adulta, o médico me cortou, episiotomia que a gente chama. E fica o corte assim, feio e tudo. E ela falou: até hoje eu sinto dor para sentir relação sexual. Nossa. Né? E tem profissionais que às vezes a gente chama de ponto do marido, que faz um ponto um pouco mais apertado nesse corte que teve. Às vezes é uma laceração natural, que acontece, às vezes pode acontecer. O bebê tá nascendo e acaba que, pela posição, o bebê é muito grande, acaba acontecendo uma laceração naturalmente, tranquilo. Aí tem mulheres que precisam de um pontinho ou outro, dentro do limite da anatomia dela. Claro. Mas não um ponto do marido. Por quê? Ponto do marido. Para que se torne mais apertado para o marido. É tudo sobre o prazer masculino. É tudo sobre o prazer masculino. É uma sociedade como a nossa, machista e patriarcal, né? Parece que é o que importa. Tem até um outro caso que eu sempre levo na capacitação, é um vídeo de uma entrevista de uma blogueira. Eu não a conhecia, né? Eu só conheci por causa do caso. Chantal, se eu não me engano. Ah, sim. O obstetra famosíssimo. Primeiro, uma mulher branca, rica, famosa. Então, você espera que nunca vai acontecer isso com ela. Verdade. Mas aconteceu. Imagina para aquela que é analfabeta, que é preta, que, né, moradora de rua. Ela foi ter o bebê dela com esse obstetra famosíssimo em São Paulo. E tem um vídeo provando. As falas do homem são extremamente violentas. Tem hora que ele olhou pro marido dela e falou: ela não quer epísio, tu vai deixar estragar teu parquinho de diversão. Nossa. Ele falou desse jeito. E tem várias... E assim, é um casal de poder aquisitivo. E depois da entrevista mostra o pai, o marido dela, falando. E tu vê que ele tem aquela culpa. Aí eu já vou entrar no outro ponto. Pré-natal psicológico não é só para a mulher. É para a família. Existe um pai do bebê é presente, a gente também vai orientar ele. Porque no trabalho de parto a mulher tá muito vulnerável, ela não consegue falar direito, a gente fala que tá na partolândia, né? A cabeça dela tá em outro mundo. Nessa hora ela é puramente instinto, digamos assim, né? E é esse homem que tá ali no papel de defendê-la, de falar aquilo que ela deseja, de se comunicar com a equipe, porque eles como casal, ou pais, já tem que estar estabelecido. Ou qualquer outra pessoa que acompanhá-la. Então, por isso que o pré-natal psicológico é para a família também. Porque se esse homem tivesse sido orientado nesse sentido, talvez ele tivesse tido mais voz para saber defender a esposa. Sim. Ele não é culpado, ele é só uma vítima também, né? De não ter tido preparo adequado. E um médico desse que você espera que tenha uma boa fama, vai fazer um trabalho. Aí eu, de curiosa na época, botei no Google o nome desse médico. Várias pessoas defendendo ele. Eu fiquei abismada. Eu acho que ele nem perdeu o CRM. Deve estar. É triste, né? E para quem não conhece, né, machismo estrutural e racismo estrutural, a gente observou nessa fala toda, né? Exatamente. Para quem diz que não existe, né? Para quem diz que não existe, é porque as pessoas pensam que o machismo e o racismo é quando é dito alguma coisa, né? Mas é esse tipo de atitude, né, que implica já, né, que implicita já toda essa estrutura que a gente vive, né? Nossa, eu fiquei assim, não abismado, né, com o que tu está trazendo. E comovido, né? Sim. Tanto sofrimento que é causado, né? Principalmente para mulheres pretas, periféricas, né? Que conversa, né? É uma conversa profunda, é uma conversa orientativa, é uma conversa que traz assim, uma relevância social. Eu já esperava isso, né? Quando o tema chegou para a gente, que a gente acordou ali mais ou menos de onde a gente partiria, eu já esperava que a conversa seria rica, mas eu estou muito mobilizada mesmo, né? Mais uma vez, te parabenizar pelo teu trabalho, obrigada, pelos teus estudos, por toda a diferença que você faz na vida dessas mulheres, dessas famílias, né? Em nome da psicologia, levando a psicologia para esses lugares que muitas vezes ela não conseguiria alcançar se não fosse a sua voz ecoando. E para a gente fechar assim as tuas palavras finais, né? Que a gente quer muito te agradecer, mas te deixar à vontade também para fazer o teu fechamento.
Tá certo. Eu também agradeço muito estar aqui para falar um pouco de uma área tão importante, né? E que esse espaço possa cada vez aí perpetuar por outros profissionais ou para pessoas mesmo que querem conhecer mais sobre essa área e especialmente para apoiar essa causa, né? Como você falou mesmo, de não ser só mães ou só pessoas que trabalham com mães, por exemplo, aderir à campanha Maio Furtacô, mas que toda a sociedade abrace isso, porque todo mundo tem uma mãe. Todo mundo vem de uma mãe. Ah, minha mãe me abandonou. Mas alguém cuidou de você. Sim. Alguém zelou por você. Ou você sente falta. Tudo gira em torno disso. Da presença materna e paterna, né? É um assunto que... Nossa, eu tava falando aqui, eu tava lembrando tanta coisa, mas... Deixar para uma próxima. Mas é um assunto muito rico. A gente se estende para inúmeras áreas. E eu agradeço por esse espaço, por poder trazer um pouco da minha atuação e de um tema que eu sou completamente apaixonada. Dá pra ver. Dá pra ver. Os olhos brilham. Eu não sou mãe, mas sou mulher, então eu falo assim, não em nome de todas as mulheres, mas eu sou mais uma voz ali somando para que possa, como você falou, perpetuar cada vez mais. Então, muito obrigada. Olha, muito obrigado. E em relação ao Instituto Pangea, está de portas abertas, para o que puder ajudar. Eu acho que a ecoar essa voz, eu acho que o Pangea, ele é um potencializador de ideias e eu acho que tem uma função social muito grande, que é fazer repercutir, reverberar esses temas importantes. Mas muito obrigado mesmo, foi um episódio maravilhoso. Foi Obrigada. mesmo. Obrigada, João. Thaís, Tchau, obrigado. Jennifer. Estamos Obrigada. emocionados, né? Terminando emocionado. Muito obrigado, viu, Jennifer? Eu que agradeço.